Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il un plaisir du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, Amen. comme dans l'obéissance et dans la voie de l'Éternel. Amen. Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable, et que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Amen. Aplaudimos para a palavra de Deus. E Fechamos nossos olhos e vamos orar. Seigneur, to tiki moma ona maboko na yo. Senhor, entregamos este momento em suas mãos. To lingi to yokayo. Yonde lobela biso Seigneur. Que o Senhor nos fale. Puissance nyosu ya ennemi na kata sala. Todo o poder do inimigo na sala. To benganya au nom de Jésus. Expulsamos em nome de Jesus. To disposer mitema. Disponibilizamos nossos to disposer ba corações. pensée na biso. Disponibilizamos nossos to disposer ba pensamentos. sentiment na biso. Disponibilizamos nossos pensamentos para te ouvir. Na kombo na Yesu Kristo. Em nome de Jesus De Cristo. to sambeli bongo pe to lobi amen. Assim oremos. Ovandi ozobetela pe kolesu maboko Podem makasi. sentar e aplaudimos fortemente para Deus. Et sans plus tarder, Sem mais tardar, avant de côté na profondeur ya message na biso. antes de entrarmos na profundidade da nossa Et na mensagem, lina pesa merci et pas ya l'homme de Dieu, pasteur Serge. eu gostaria de agradecer ao homem de Deus, do pastor Sérgio, Et à salinga e pesa opportunité au télé maliboso na que me bino. deu a oportunidade de me levantar diante de Et vocês, cher ezalaka cher. porque o altar é altar. Cher ezalaka O altar é caro, ba pesa ngo pas n'importe qui te. não é dado a qualquer Et soka pesinga, e se ele me concedeu, c'est que pe naza cher liboso na. é porque eu também sou caro diante dele. Amen. Amém. Et na pamboli nzambe na présence ba serviteur de Denyoso. E grato sou a Deus pela presença de todos os servos de Deus. Et nzambe a pambola bango na présence na bango. Que Deus os abençoe pelas suas presenças. Como na ba serviteur de Dieu. Ver os servos de Na Deus kat na biso ezape moko ya esengo. aqui no nosso meio também é uma das alegrias. Na pamboli pe présence na yo. Grato sou também pela sua Ceux qui osent presença. la quitter. Se você não estivesse, Nesse gope ko benga ma église te. este lugar não seria chamado igreja. Amen. Amém. Ceux qui benga ma église lelo. Se é chamado igreja Parce que hoje, yo nanga é porque você tu e sanganya eu apoto tombola komba nzambe. nos reunimos aqui para Mais avant exaltarmos biso, o nome de Deus. Mas antes de nós, Ezaki na église te. não era uma igreja. Peut-être ceux qui biso pe to longa wa. Talvez se nós sairmos daqui, Eu monsieur ko zala pe sua église talvez te. amanhã não será mais igreja. Mais ceux que église Mas se é igreja, eza présence na yo é nangai. pela sua presença Et e a tu minha commission en église. é que fizemos isso uma igreja. Amen. Amém. Tozotambola na thème na biso Estamos a caminhar com o nosso tema, l'obéissance a obediência. mène la Leva transformation. ou traz a transformação, a benção. Amém. Obéissance A obediência amène la transformation. traz a transformação. Omoni na Bible, Na Bíblia, soko parcourir na kati ya Bible, se percorreres na Bíblia, de Genèse, de Gênesis Apocalypse, até Apocalipse, okomona ba verset ya obéissance, vais notar que os versículos que falam de eza obediência répété na ba livre différents. são repetitivas em vários livros. Nzambe Deus, soki aza na posa asalela mwana nzambe makambo ya minene, se quiser realizar grandes coisas para um filho de Deus, eloko ya liboso asengaka pa mwana ya nzambe a primeira coisa que ele pede para um filho de Deus ezalaka obéissance ya parole. é a obediência à sua palavra. Sans obéissance, Sem a obediência, otikala komona bolamu ya nzambe te ndenge ozolinga. você não verá a bondade de Deus conforme tu queres que seja. Nakangi miso na otala elongi ya mutu te. Aqui eu fecho meus olhos, não estou vendo ninguém. Amen. Amém. Nakangi vraiment miso na otala elongi ya mutu te. Eu fecho meus olhos, não quero Não olhar tá lá, pelo rosto de Nzambe. ninguém, estou olhando apenas em Deus. Obéissance. A obediência. Eza na sacrifício remplaçaka yango te. Não há nenhum sacrifício que Il n'y a substitui pas de ela. sacrifice Não há sacrifício oyo remplaçaka place ya que obéissance na Bible. substitui o lugar da obediência na Bíblia. Oyo nzambe asengi osala, O que Deus te pedir a fazer yango nde nzambe aza na posa yo é o osala. que Deus quer que tu faça. Eza na sacrifice te na Não há bandeli. sacrifício, eu Oyo repito, remplaçaka que obéissance na miso ya nzambe. substitui a obediência nos olhos de Yango Deus. pourquoi Bible ezoloba Por boye. isso a Bíblia nos diz: Nzambe alingaka
obéissance que que sacrifício. Deus ama mais a obediência do que Sacrifício o nyonso sacrifício. epesamaka na Todo désobéissance sacrifício que é feito na ekomaka desobediência sacrifício ya idole. torna-se um sacrifício Mieux vaut de l'obéissance idolatria. Melhor é a que obediência les sacrifices. do que o sacrifício. Oko remarquer na Bible boye. Vais notar o seguinte na Bíblia. Tango Agar azokolela, Quando Agar chorava, azokima epai ya Sarah, estava fugindo a akutani na Sara, ange, encontrou-se com um ange anjo. atunye O anjo a Agar, perguntou: ozolela nini? por que tu Pe oke choras? wapi? E onde tu vais? Obéir. Obedeça. Zonga epai ya Sarah. Volte a Eza na Sara. nzela mosusu te. Não há outro Nzambe caminho akoki kosalela biso que bolamu. Deus pode nos To fazer Nzambe akoki kofongolela biso ou que banzela. Deus pode abrir Soki os toleki na nzela ya caminhos. obéissance Se não te. passarmos Il y a pela un seul obediência, chemin. há um único Oyo caminho etombolaka mutu. que exalta um ser Oyo esalaka humano, relation ya que bien na faz a mutu. boa relação com o Soki ser eza humano. obéissance te. Se não for a eloko eboma obediência, relation o que destruiu ya a Adam na Eve relação na Nzambe entre Adão e eza Eva com manque Deus ya obéissance. foi a falta de alobi na bango kolia obediência. mbuma oyo Disse a eles: não te comam na deste désobéissance fruto, na bango mas a desobediência deles, bake kolia mbuma. eles comeram fruto. eloko esalaka bokabwani O que faz a ya separação mutu de um ser na Nzambe e Deus ezalaka é désobéissance a ya desobediência parole na ye. da sua palavra. biso nyonso nde toza boye Como todos nós estamos aqui, ezala ozalaka na vision seja que tens visão, un jour dia, ozala homme d'affaires, seja um homem de un jour negócios, dia, ozala ministre de Dieu, seja um ministro un jour de Deus, dia, ozala na domaine moko songolo. seja que estiveres em soki domínio oleki na qualquer, obéissance te se não tiveres obediência, okotikala kotendre objectif oza nango você posa te. nunca vai atingir o objetivo que tu okoremarke queres. meme ye moko Vais Jésus notar até mesmo aya na Jesus, nzoto ya bomoto ele veio em carne, me azalaki nzambe. mas ele era Deus. Me okoremarke ke Mas vais notar que alekaki na obéissance ele passou pela chaque fois azalaki obediência. koloba ke A cada momento nazosala ele volonté dizia na nga te que não estou me fazendo naosala a minha volonté ya vontade, moto mas atindi estou a ngai fazer a vontade parce de que quem mwana me nzambe enviou. nyonso Porque todo filho asalaka de eza Deus volonté na ye não faz a te sua me asalaka oyo eza vontade, volonté mas ya faz o nzambe que na é vie a na ye. vontade de Deus na sua okoremarke vida. ke Jésus Vais notar que po Jesus, atombwama para ser po akoma esika exaltado, para akomaki chegar onde ele azalaki na chegou, esprit ya ele obéissance, tinha o espírito de l'esprit ya humilité. obediência, espírito de Premièrement, humildade, primeiramente, aleka na maboko ya ele prophète passou Simeon. nas mãos do profeta Deuxièmement, Simeão, aleka na maboko ya prophétesse Anna. depois Et passou pela troisièmement, profetisa ayeko Ana, oleka na maboko ya e Jean-Baptiste. depois passou pelas Nde mãos de toyekomona João Batista, élévation ya e Jésus. que viu a Alors exaltação soki olingi de omona Jesus. élévation ya vie Queres na yo, ver a exaltação il da faut sua vida? premièrement Primeiramente, ozala moto deve ozobéir ser alguém na que parole de obedece Dieu a par palavra de rapport ya Deus baserviteur em de Dieu relação nzambe atie pene na ao bino. servo de Deus que Deus colocou na sua frente. Amen. Amém. Élévation. A exaltação. Oui, eza bien. Sim, é bom. Mais il y a un prix. Mas há um Il faut preço payer. que tem que pagar. Toza na différence mibale. Temos duas diferenças. Toza na don, Temos o dom pe toza na récompense. e temos a Don recompensa. eza récompense te. O dom não é uma Dom eyaka ya recompensa. ofele. O dom é gratuito. Saint-Esprit O Espírito Santo eza don. é um dom. Koza na pasteur ya malamu na kati église. Ter um bom pastor Oazo numa igreja kambabino. que está vos Eza dirigindo é um dom. Makasi na nzoto tozalaka A nango. força no corpo que temos Eza tido dom. é um dom. Courage, A coragem, sagesse, a sabedoria eza don. são dons. Na verset tote kotanga pa ndeko atangaki avant. No verso que nós lemos no irmão Omona que ke leu antes, Nzambe azoloba ke asali don epai ya bandeko moko apesi bango sagesse intelligence po bameka ko ouvrier. verás que estava a dizer que Deus deu o dom a Mas algumas pessoas recompense. para poder o servir. A Ezalaka don te. recompensa não é um dom. Récompense A recompensa ezali é bénéfice ya travail o mutu o asali. benefício ou mérito de um trabalho feito. Récompense A recompensa ezalaka récompense a recompensa bénéfice é um benefício ya effort de um ou ya esforço travail ou de um o mutu trabalho asali que alguém ndako fez mérite récompense é na que yango. vai merecer esta recompensa. Oza na poso ozala na vie. Queres ter a vida. Eza na modèle moko boye. Existem altares. Eza na couleur moko boye. Existem cores. Il faut travailler sur toi. Deves trabalhar sobre você. Amen. Amém. Il faut travailler sur toi. Tem que trabalhar em ti. Si ozo travailler pour na yo Se te, não está a trabalhar para você, okotikala komona vie oyo ozoluka te. não verás a vida que estás a Nde toyaka buscar. dimanche na kati église. Conforme viemos todos os domingos na Toyaka igreja, koyekola. nós viemos Nini so aprender tokende kosala libanda so tobimi o awawa. que iremos fazer fora
Depois de Chaque dimanche, sairmos tu contas na église. todo domingo Eles entramos lá na para igreja. colar. É para aprendermos Finini oyo biso. que vida Il que faut te nós mener. devemos Pour te levar comprendre na objectif para biso tozana chegarmos nos yango. objetivos que nós Alors temos. soki tokobombela yo Então, yango. se vamos esconder isso para C'est que você, vina yo. é porque a sua vida Ekende malamu te. não vai Okozala avançar. mondimi oyo. Você será aquele crente Aleli na tongo. que vai lamentar Aleli de na manhã, pokwa. lamentar Et à aleli tarde aleli na midi. e lamentar à noite. Parce que Porque ozotambola na Nzambe estás a caminhar sans com Deus l'obéissance sem à a parole na ye. obediência da sua palavra. Balingaka Nzambe. Nde Bible ezoloba. Como a Bíblia diz, Dans tout ton cœur, ama-se Deus de todo Dans o seu toute coração, ton âme, toda a sua alma, dans toutes tes forces, de toda a dans sua toutes tes força, pensées. de todos os seus Alors, bite kolinga pensamentos. Nzambe. Quando Au amares a moitié du Deus, cœur, te. não é na Au metade moitié do de coração, force, te. não por Au metade moitié de te. forças, Alors, não, bita na metade. tudo. Disse em tudo, Tudo, ou em tua todo, alma, toda a sua alma, Tout ton esprit, em todo o seu tout espírito, ton cœur. todo o seu coração. Et bien là, tozawa. Muitos Et si tu estamos as aqui, moitié. já estamos em metade. Kolinga Nzambe pa na yo. Amar a Deus para C'est você comme moitié. está na metade. Na vie chrétienne, Na vida cristã, ezalaka na ba principe na yango. existem seus princípios, Ndenge pe na vie ya como mokili. também a vida do Ezalaka pe na ba mundo principe na tem yango. seus princípios. Sans principe. Sem princípios, Okokoma te yo sika zolingo você não vai kende. atingir onde você Parce quer que posa chegar. ya Nzambe. Porque o desejo de Deus Posa ya basali ya e o Nzambe. desejo dos servos de Deus Ezalaka ba mona vie ya bana Nzambe zo é progresser. ver a vida dos filhos de Deus a progredir. Posa naloba ta na terre à terre. Vou falar em linguagem terra a Même terra. posa ya pasteur Serge. Até o desejo do Azaka na pastor posa mona Sérgio, vie ya bana Nzambe. ele deseja Ezo ver os progresser filhos au de jour Deus au jour. que a vida Frère deles yaki makolo. progressam de dia Frère em como dia. telemisa O irmão mutuka. vinha a Frère pé, yaki agora na santé está ya a bien. estacionar um Frère carro. como na O santé irmão ya não bien. tinha boa saúde, Frère agora yaki tem boa malade. saúde. A Frère irmã azui veio guérison. doente, recebeu Frère a yaki na cura. problème à A irmã sérénité. veio com Frère azui bana. doenças de Frère yaki esterilidade e célibat. teve casamento. Frère azui mariage. A irmã veio Mais e na tomou moyen nini casamento. okozwa ngo. Mas em que Eza meio na você moyen vai ter? oyo. Existe Ozoyoka meio Nzambe. que você está Ozotia a yango ouvir en Deus, pratique. está a Nde colocar Nzambe em akoya kopambola yo prática na e Deus nsima. vai te abençoar depois. Oyaka tele tozoflate Nzambe. Não venha como se estivesse a brincar ou a Nzambe mentir Deus. baflataka ye te Nzambe ayebi. Deus não é enganado, Ele sabe. Ele sabe que este aqui é enganador. Este aqui está buscando criança. Este está buscando dinheiro. Este está buscando viagem. Este está buscando aquilo. Mas o desejo de Deus não é esse. O desejo de Deus é que você o ame de todo o seu coração. O desejo de Deus é que você o ame de todo o seu coração. Todos aqueles que obedecem à palavra de Deus, existem benefícios que Deus nos dá. Porque tudo que Deus fala, depois disso, existe um benefício que os acompanha. Se começares a obedecer à palavra de Deus, verás todos os tipos de espírito que te atormentam vão se tornar obedientes a ti. Enquanto estás a obedecer, enquanto as leis da família também vão te obedecer. Enquanto estás a obedecer, a pobreza vai te obedecer. Enquanto estás a obedecer, as falhas, as derrotas vão te obedecer. Enquanto obedeces a Deus, é como todo tipo de espírito também vai ser uma submissão sobre você. Fizemos trocas com Deus. Conforme viemos à igreja, é o lugar onde fizemos troca com Deus. Você veio com doença, você ouviu a palavra, Deus te deu a cura. No templo, é o lugar onde acontece trocas. A troca da esterilidade da Ana aconteceu no templo. Ana veio com esterilidade, voltou com Samuel. Esta mulher que estava encurvada, ela voltou direita. A Bíblia diz que ela estava no templo. O templo é um lugar de troca. Se ouvires essa palavra e colocares em prática, nesta manhã, uma transformação vai entrar na sua vida. Se os teus filhos forem teimosos, é porque você também é teimoso diante de Deus. Obéir Nzambe.
obedeça a Deus e os teus filhos irão te obedecer. Os caminhos que Deus abre para aqueles que os obedecem, se alguém quer seguir, esta pessoa nunca vai chegar. Todo aquele que obedece a Deus, Deus tem caminhos que abre para eles. Se tem alguém que vai te seguir para complicar a sua vida, pelos caminhos que Deus abriu para você, por causa da obediência que você tem, esta pessoa não vai passar por este caminho. A Bíblia me diz, por causa da obediência do povo de Israel, Deus abriu para eles o caminho, o mar vermelho para passar. Faraó queria segui-los, mas teve caminhos que Deus vai abrir para você. Todo inimigo vai ficar quando te seguir. Todos ficaram e ninguém ficou salvo. Mesmo do se obedeceres a Deus, não há ninguém que vai te seguir, vai te tocar. Se obedeceres a Deus, não há ninguém que vai se levantar para bloquear a sua vida. Mas quem obedecer a Deus, existem indícios que você mesmo irá ver que eu obedeço. Eu agora estou na divindade. Existem índices que a Bíblia nos diz a todos aqueles que obedecem à palavra de Deus. Dentro dele tem que ter um progresso espiritual. Progresso espiritual. Aqueles que estão escrevendo ou aqueles que guardam no coração, no progresso espiritual, a primeira coisa que você vai notar na sua vida é a sua saúde da vida de oração. A sua vida de oração, como está a progredir? Tem muitos aqui, eles só oram quando estão aqui. Em casa ele não sabe como orar. O progresso da sua vida espiritual, a saúde da sua vida espiritual, essa é a primeira. A pessoa está a medir a dimensão da sua vida espiritual. Eu não posso medir, mas você é capaz de medir o progresso da sua vida espiritual. A saúde da vida de oração. Segundo, a saúde da força da leitura bíblica. Por semana. Quantas vezes você coloca versículos bíblicos? Se eu dizer semana, talvez é pouco. Por mês, quantos versos você coloca na sua cabeça? Eu gostaria de perguntar. Vou escolher. Estão a esconder o rosto. Se me perguntarem aqui, pastor, fala, por favor. Quer dizer que todo filho de Deus, no seu progresso espiritual, il faut force à lecture biblique. Haja uma força da leitura bíblica. Ele deve saber que eu, por mês ou por semana, quantas vezes eu leio a Bíblia? Porque a fé não é nos nossos pensamentos, mas a fé está no que está escrito. O que está escrito é o que nós vestimos. Até Jesus, quando veio em carne para vencer Satanás, não o venceu. Dizer que Satanás vai longe de mim. Quando Satanás dizia, ele o lembrava. Olha, está escrito. Dizia ele, está escrito. Todo filho de Deus deve saber o que está escrito. Como você ora? Deus, você não prega apenas pela sua palavra. O que ele falou é o que ele vai cumprir. A Bíblia diz que ele não é filho do homem para mentir. Ele é o primeiro de nossas vidas, porque nós mesmos estamos a orar com as nossas inteligências, mas nós estamos a orar em relação à palavra de Deus. O diabo chegou diante de Jesus. Disse ele, se tu és filho de Deus, que Jesus ele é o nosso exemplar. Podia também não fazer isso. Mas se ele aceitou fazer tudo aquilo, é para nós seres humanos seguirmos o caminho que ele passou. Ninguém pode ter força espiritual se não progredir espiritualmente. Tem que procurar o progresso espiritual. Isso é que vai te levar longe. Amém.
Há muitos aqui só vem igreja por vir. Saiu de casa só por sair. Se o perguntarem o que pregaram, aquele pastor pregou. Opa, ele pregou. Mas o que ele pregou? O que você reteu? Enquanto que quando nós viemos buscar estratégias e vamos vencer nas ruas onde nós andamos. O filho de Deus que não pega a estratégia na igreja não é um verdadeiro filho de Deus. A igreja é onde a estratégia de nós filhos de Deus. E vencemos por onde nós vamos nos trabalhos, onde nós andamos. Nos permite vencermos nos bairros em que vivemos. Deves ter coisas que você se apega na igreja. Terceiro ponto. Progresso espiritual é o seu caráter. A sua atitude. O seu caráter. Qual é o seu caráter? Que imagem você apresenta? Se não estás a apresentar a imagem de Cristo, saiba que o seu progresso espiritual ainda é baixo. O seu progresso espiritual tem que avançar. Não pode ser limitado. Não é somente os filhos de Deus que não entendem isso. Mas os bruxos entenderam. Eles obedecem aos seus mestres. Verás um quimbandeiro que caminha sem roupa, sem chinelos. Mas ele coloca cabos fora, ele coloca grandes vestimentos, mas alguém está se ajoelhando diante dele, porque sabe a fonte da exaltação dele vem desta pessoa que caminha sem calçados, vem dessa pessoa que caminha sem roupa. Mas um filho de Deus sabe que a fonte da sua bênção vem de Deus, mas não consegue ajoelhar-se diante deste Deus. Quanto tempo de oração você toma no seu dia? Se queres ser grande, não é somente ter dom. Esta igreja, conforme está aqui, essas cadeiras não são dons. O Espírito Santo é dom. Ter um bom pastor na igreja que vos dirige é um dom. Mas estas cadeiras não são dons. É a recompensa de um trabalho. Se queres avançar, deve trabalhar em ti. Deves fazer crescer a sua vida espiritual. E assim Deus vai te dar a recompensa do serviço que está fazendo por Ele. Se estás a dar sacrifícios, ofertas, sem a obediência da palavra, aquelas ofertas tornam-se ofertas de idolatria, como a Bíblia está dizendo, que de não oferta que substitui a obediência. Na obediência, quando temos ofertas, é assim que Deus retribui para nós mais do que nós demos a Ele. Amen. Amém. Dans le livre Galates chapitre 6 verset 9. Em Galatas 6:9, a Bíblia diz o seguinte. Pasteur, pardon, pasteur Carlos Amuke tangelango. Yo la yo za difficulté na misute. Bazawa Carlos mi bali amuke na munene. Livre ya Galates chapitre 6 verset 9. Galatas 6 verso 9. Tutangi na kombona Yesu. Lemos em nome de Jesus. 6 et 9. Tutangi na mukanda ya Galates 6 et 9. Tutangi makomi na komo na Yesu Masiya. Amen. Que celui qui l'enseigne la parole fasse part de tous ses biens et à celui qui l'enseigne. Galates 6 et 9. 6 9. Ne nous laissons pas à faire du bien. Amen. Car nous moissonnerons au temps convenable. Ah. Si nous ne racherons pas.
Donc a Bíblia nos diz o seguinte: que não nos cansemos de fazer o bem, porque teremos de volta no tempo conveniente. Deus está a dizer fazer o bem é a semente que todo mundo faz. A Bíblia diz a bondade é uma semente. Quando semear hoje, não espere colher amanhã ou espere depois da manhã, mas espere no momento conveniente que você vai colher. Amém. Amém. A bondade ou o bem feito é uma semente. A bondade que Deus está pedindo, primeiro é obedecer a sua palavra. Tenha vontade de orar. Tenha vontade de ler a Bíblia. Tenha vontade de ter o caráter ou a imagem de Cristo. Há um momento conveniente que você vai colher o que está a semear. Se semear mal, também vai colher mal. Se semear bem, vai colher também bem. Eu sei que a mensagem que estamos a dar hoje tornou-se difícil se falar hoje nas igrejas. Porque chegaram no objetivo de ganhar o dinheiro para satisfazer suas vidas. Mas eu, como estou a fazer, mesmo que me deres dinheiro, não há nenhum problema. Mas o meu problema é eu ver a sua vida mudar. O meu objetivo, quando fores em casa, onde você era fraco, que você seja forte. O objetivo da minha pregação é aquilo que está demorando a existir na sua vida. Quando está a fazer essa pregação, está a tomar a decisão de se revoltar espiritualmente, de fazer um progresso espiritual para que os seus problemas tenham solução. A solução vem daquele que obedece à palavra de Deus. Todos que ouviram Deus, todos que caminharam com Deus, eles nunca foram envergonhados. A Bíblia nos diz o seguinte: a cada momento que andamos, devemos buscar a transformação das nossas vidas. A transformação da vida de uma pessoa não quer dizer que a pessoa tem que ter a mentalidade europeia ou brasileira, não. Mas que tenha a mentalidade de Cristo. A mentalidade de Cristo. Quem você segue? A Bíblia não se envergonhou em nos dizer que sejamos imitadores de Cristo. Quem você imita? Todos que imitaram Cristo, as suas vidas foram exaltadas. Até hoje contamos as suas histórias. Os Moisés que nós estamos a contar eram imitadores de Cristo. Os Pedro que estamos a contar eram imitadores de Cristo. Se tu és imitador de Cristo, a sua vida será transformada. Se estás a caminhar com quem tem fé, a sua vida também vai ser de alguém de fé. A Bíblia está me dizendo, Pedro, quando chegou na casa da Tabita, falaram para ele que a Tabita morreu. Encontrou muita gente naquela casa. Disse a todos que estavam ali que saíssem. Ficou ele e a Tabita. Orou pela Tabita. A Tabita ficou curada. Quando eu li na Bíblia, no que aconteceu primeiro, o mesmo ato que Pedro fez, é o mesmo que viu a Jesus. Quando Jesus foi à casa da menina de 12 anos, quando esta menina tinha falecido, Jesus foi com Pedro, fez sair todos naquela casa, orou e aquela menina ressuscitou. Pedro apenas copiou o que Jesus fez, e quando chegou a Tabita, repetiu o mesmo ato que Jesus tinha feito. Se você e eu também teremos pessoas que estamos a copiar Jesus, vamos admirar as famílias, as pessoas, e vamos admirar pessoas da nossa geração. Se alguém acredita nisso, abane a sua mão e diga amém. Se queres admirar as pessoas, tenha alguém que você vai seguir. A Bíblia não teve vergonha de nos dizer. Olha o modelo de Abraão. Olha, é difícil. A obediência não é fácil. Evangelista Winner. Deus disse a Abraão: expulsa Ismael. Expulsou Ismael.
Depois de algum tempo, Nzambe apesi Isaac. Deus o deu Isaac. Akomi consolé. Ele ficou consolado. Après quelques temps lisusu. Depois de outro tempo, Nzambe abipesa ngai su Isaac. Deus pediu ele novamente Quelle a douleur. Isaac. Que dor. Quelle douleur. Que dor. Tina oteya. Enquanto estou a pregar aqui, tem alguém que diz que eu não consigo deixar eu abandonar a masturbação. Como vou deixar? Enquanto estou a pregar aqui, conforme estamos aqui sentados, todos com atitude de santos, vamos entrar em nossos celulares. Alguém vai lhe acompanhar só pelo seu celular. Vamos fazer troca de celulares. Está a ver o que eu escondi no meu celular. Será que conseguirei deixar? Mas se obedeceres a Deus, alguma coisa vai mudar na sua vida. Quelque chose a changé na vida. Alguma coisa irá mudar na sua vida. Estou a te dizer o que é verdade, amado. Ninguém vem a Deus e voltar do jeito que ele veio. Deus dá consolação. Deus faz rir nossos corações. Deus cura nossas feridas. A solução que o mundo não consegue dar. Em Deus encontramos esta solução. O que o mundo não consegue fazer, para Deus acontece. Deus faz sair aqueles na família que não tinham ninguém. A Bíblia me diz, tem pessoas que herdaram a riqueza dos pais, mas outros não herdaram. São eles que exaltaram as famílias. Eu estava lendo na Bíblia, eu vi Deus a dar a promessa a José. José, quando sofria, ele era consolado, porque Deus disse a ele que irão pessoas que vão ajoelhar diante de você. Mas eu vi Davi, não contaram a história de promessa, mas Davi tornou-se rei. Lê na Bíblia que versículo ou verso que diz que Davi será rei. Apenas disseram que haverá um rei no reino de Judá. Mas no reino de Judá havia mais de 1000 pessoas. Mas José falaram para ele: você serás desse, vai acontecer isso. Quando está a sofrer, mas tenha certeza que existe promessa. Se há um Davi que está aqui, levanta sua mão. Mesmo que ninguém profetizou sobre a sua vida, mas saiba que você tem uma parte de Deus. Mesmo que você não se encontrou com profetas para declarar na sua vida, tem uma parte dos olhos de Deus. Deus que você ora, Deus de Deus, a aliança de Deus, este Deus vai te visitar um dia. Transporte que você paga de ir e volta não é vão, não é vão. Há uma recompensa. As ofertas que você coloca não são em vão. As contribuições que dá não são em vão. Eu nunca vi alguém que semear uma semente de milho e colher apenas essa semente. A Bíblia diz fazer o bem é uma semente. Ele queria nos explicar que se eu semear uma, o dia que eu vou colher, não vou colher apenas uma, vou ter múltiplos. O múltiplo dos múltiplos. Eu vi na Bíblia alguém estava dizendo a ele, dizendo: você, conforme estás aí, vais morrer. Deus me enviou te dizer, o nome é Ezequias. Você como está aí, vais morrer. Ele se voltou, disse: bom, acredito, eu sei que irei morrer, mas Deus, eu não posso morrer desse jeito. Quem me matar assim como? Olha pelo menos uma bondade que eu fiz. Quando procurava dinheiro para construir o templo, mas eu dei dinheiro, eu construí o templo. Como é que pode me matar assim? Deus olhou e disse: não, esse menino merece, porque eu disse que todo aquele que fizer bondade, há uma recompensa para ele. Como ele construiu o templo, não pode morrer assim. Vou aumentar 15 anos de vida para ele. Declare pela sua vida. Declare pelas palavras da sua vida. A transformação da sua vida depende do seu pensamento. Depende da sua vida espiritual. Depende de como você vê Deus. Se você vê Deus, vai viver limites. Se vês Deus com brincadeiras, você vai viver também com grandeza. O ministério que eu tenho, existe alguém que eu olhei também. Para eu ter uma verdadeira transformação,
transformação. Eu tenho que ver a vida de alguém que foi transformado. Eliseu, antes de dividir o mar Jordão, é porque viu o Elias dividiu o mar, o Elias dividiu o mar com manto, ele separou com bastão. Então ele viu e copiou a boa pessoa. Tudo de bom que ele faz. Se você o escolher como seu modelo, você também vai fazer. A Bíblia não escondeu, falou a verdade, que podemos também olhar. Mesmo Paulo foi mais longe, disse: sejam meus imitadores. Se é um pastor que nega que os crentes o imitam, o pastor tem que aceitar que os crentes o imitam. Porque o Paulo também aceitou isso. Uma coisa que eu me alegro que eu tive no pastor Sérgio: a humildade. Eu vi isso e eu copiei dele. Tudo que é de bom tem que ser copiado. Amém. Amém. Aplaudimos para Deus. Estamos a falar da obediência. A obediência traz a transformação na vida de alguém. Se a pessoa obedece a Deus, mesmo os amigos que ficam ao seu redor devem testemunhar. Como você recebe pessoas na sua casa? Com água? Com refri? Com cerveja? Com música de quem? De que irmão? A partir de hoje, se receber alguém, diga para ele primeiro: feche os olhos e vamos orar. Essa é a primeira transformação da sua vida. Seja que você recebeu o pastor, recebeu o irmão ou irmã, quando chegar na sua casa, a primeira coisa que fala para ele: meu irmão, minha irmã, feche os olhos, vamos orar. Quando sair, mesmo que tenha de pedir cerveja Itaipava, é isso, já não vai te pedir. Você o começou com oração. Bem amado, a transformação pede a obediência. Para que haja transformação na sua vida ou dos seus filhos. Eu quero falar aos pais. Pais, as crianças muitas vezes não seguem as palavras que nós falamos. Eles seguem o que nós fazemos, os atos. Eu vim entender isso quando eu mesmo cresci. Quando cresci, eu comecei a fazer coisas que eu vi que o meu pai estava fazendo. As palavras, às vezes é para você ver se ele está fazendo não como você quer, mas se está fazendo como você quer. Acredito que as palavras não virão muitos. O que você faz é que é a grande semente que você está semeando. O que você ama é a semente que você está semeando às pessoas que estão ao redor de você. Se você começar a ofender, você nem olha para trás. Aí você muda de linguagem. Eu fico má. Assim mesmo como eu sou baixinho, quando eu subo na mesa, ninguém me segura. Obedecer. Não há sacrifício que substitui a obediência. O que faz a força de um filho de Deus? O que faz a força dos homens de negócio é a obediência. Para que alguém, a promessa que Deus deu na sua vida, para que ele segure e a vida tenha cor, é que tem que obedecer. Entenda quando Saul se encontrou com Samuel.
Samuel, Saul. Falaram para ele: Saul, conforme estás aí, você é rei. Você vai dirigir todo o seu povo. Como você estás ali, eles vão te ouvir. Falaram todas as coisas boas que podiam falar para ele. Mas no final, deram para eles as interdições. Se ele não obedecesse tudo que falaram para ele antes das interdições, não podia se revestir em carne. Porque quando ele estava saindo, disseram para ele: quando estiveres no caminho, vai se encontrar com X pessoas, não os cumprimentos. Vai se encontrar com X pessoas, entra nesse grupo. Quando chegarem vocês, não fale, não conte para ninguém sobre isso. Ele cumpriu tudo que falaram para ele. Depois, ele disse que o poder do reinado é que o revestiu. A promessa não é má, mas a realização dessas promessas pede que você tem que passar pelo quebramento. Primeiro quebramento é a obediência da palavra de Deus. Sem obediência, podes morrer com esta promessa e não se cumprir. O povo de Israel, outros morreram no deserto, mas a promessa de sair do Egito e chegar em Canaã era de todos eles. Mas aqueles que não obedeceram, a Bíblia me diz, os filhos de Coré, Adão, a terra se abriu e os engoliu todos, porque eles negaram de ouvir as palavras que Deus deu a Moisés. Sairemos do Egito, vamos até Canaã, mas nem todos chegaram. Mas a promessa era para todos eles. Mas o que mostrou a promessa é a desobediência. Amém. Amém. Zambe, Deus, ele usa aquele que ouve o que ele diz. Ele pode te usar algo que nunca aconteceu nos olhos das pessoas. Ele pode fazer para você o que nunca aconteceu na família. Ele pode fazer para você o que nunca aconteceu na sua igreja. Depois de Betesda, havia um paralítico. Ele estava ali durante 38 anos. Ele sabia que para eu ser curado, eu tenho que ser o primeiro a cair na piscina. Porque o que ele encontrou durante 38 anos, ele via o movimento. Pessoas chegam e caem na água e são curados. Pessoas chegam, o primeiro que cair, ele é curado. Mas chegou um dia, encontrou-se com Cristo, não falou para ele se jogar na piscina, mas disse apenas: levanta-te. Deus pode te fazer aquilo que nunca aconteceu na sua família. Dizer que eu não tenho como obedecer a Deus porque ainda estou sozinho. Olha, estando só não é uma fraqueza. Estando só também não é sinônimo de falha ou derrota. Na piscina da Betesda, o paralítico também estava sozinho. Estava explicando: estou sozinho, não há ninguém para me jogar na água. Mas pelo menos todo dia eu me esforçava para me jogar na água. Mas que esforço você faz para entrar na obediência? Não era um bloqueio para ele. Há uma irmã que está aqui e diz: eu para avançar só preciso casar e ter um marido. Mesmo que não tiver marido, Deus pode fazer para que exaltar e tornar uma mulher de negócios, mesmo não casada, e o marido vem, te encontra, já tem uma posição econômica. Estar sozinho não é um bloqueio. Estar só também não é um sinônimo de que não tem como obedecer a Deus. A obediência transforma. Se obedecer esta palavra de Deus, a transformação vai fazer parte da sua vida. Hoje nas nossas vidas temos altares que se levantaram, mas para que esses altares caiam, é necessário que nós primeiro amemos a Deus de todos os nossos corações, todas as nossas almas.
Temos altares, chamamos altares maiores, que sustentam altares menores. Amen. Yo, si c'est une phrase. Donc, c'est-à-dire, l'hôtel majeur. Quer dizer, os altares maiores é que sustentam os altares menores. O que é um altar maior? O que sustenta os altares menores na sua vida é a vida do pecado. É a falta de obediência. Enquanto não estás a obedecer a Deus, está a permitir que os altares de feitiçaria, de família, que tenham poder sobre a sua vida. Se começares a obedecer a Deus, os altares maiores que tinham poder já não vai ter poder. Amém. Amém. No início eu estava a dizer, enquanto nós obedecemos, outros espíritos vão estar a nos obedecer. Se você não obedece, os espíritos maus também não vão te obedecer. A obediência traz músculos espirituais. Pessoas podem te ver, olha bem pequeno, mas espiritualmente você é gigante. Porque a sua obediência no mundo invisível se tornou um gigante. A obediência é muito importante em nossas vidas, filhos de Deus. Para derramarmos os altares, primeiramente, é necessário, é obrigatório para um filho de Deus ter uma saúde da vida de Deus, a força da leitura bíblica, estudo bíblico, o seu caráter, a sua imagem. É obrigatório a um filho de Deus. É assim que te chamarão filho de Deus. E a transformação do seu pensamento. Há irmãos e irmãs, na cabeça dele só pensa em sexo, só pensa em sexo. Enquanto anda, só pensa em sexo. Enquanto estiver a andar, o que ela pensa, ele pensa nisso. Somente aquela música é o que pensa e passa na sua cabeça. A transformação dos espíritos. Toma seu espírito, leva até Deus. Pega o seu espírito. Pega o modelo de um servo de Deus. Pega o modelo de um homem de negócio que teme a Deus. É assim verás a transformação que também fará parte da sua vida. Aplaudimos a Deus. A sua vida está a depender de Deus. Não depende da pessoa, de ninguém. As suas dificuldades dependem de Deus. Se confiares em uma pessoa, vais ficar envergonhado. Se confiares em alguém, vais ficar envergonhado. Há pessoas que se estão aqui até hoje é porque confiam em uma pessoa. Como eu vim aqui, eu sou todo de passagem. Quando me enviarem aquele dinheiro, aí eu já saio desse país. Agora está aqui há 2 anos. Porque a confiança estava em alguém. Mas se ele colocasse esperança ou confiança em Deus, chegou nesse país, Deus ia lhe dar a revelação. E naquela revelação podia o permitir para progredir em outras coisas. Amém. Amém. Se Deus quer te fazer o bem, il faut accepter obéissance. Você tem que aceitar a obediência. É assim ele vai te revelar o que você irá fazer e o que você não pode fazer. Se entrar na obediência, não há ninguém que vai entrar para te prender. Podem te combater, mas nunca irão te vencer, porque você tem alguém que combate por você. E esta pessoa nunca ficou derrotado na vida. Todas as batalhas que ele passou, e nessas batalhas ele foi vencedor. Desde que ele começou a lutar, ele sempre vence. Filho de Deus,
Se te ensinarem como ser abençoado, procure também te ensinam como manter ou guardar essa benção. Eu gostei da Rebeca. Ensinou ao Jacó como ser abençoado. Quando Esaú procurava o matar, mostrou para ele como esconder-se para guardar esta benção. No momento dessas pregações, é o momento que estou a te preparar para você guardar a sua benção. Deus não quer abençoar outras pessoas, porque primeiro precisa dele. Se ele tornar hoje um milionário, ele vai se tornar um ingrato, um faltador de respeito. Se Deus o abençoar, ele pode fazer acidente com a viatura que vai comprar. Se Deus o abençoar, ele vai ver pessoas sem valor. E Deus quer ainda que você transforme a sua vida. Depois a bênção que está procurando e que vai te encontrar. A bênção é bom, é boa. Mas para aproveitar, ninguém. Todos queremos uma vida colorida. Queremos uma boa vida. Mas para merecer esta vida, precisas ter a obediência à palavra de Deus. Nas minhas pregações passadas, eu falei aos filhos de Deus o seguinte: se fores exaltado a primeira vez, ninguém olhar para você. Segunda vez, vão olhar para você. Amém. Amém. Agora, quando te notarem, vão procurar saber como você é abençoado, como você conseguiu isso. Será que é alguém do nosso lado ou é do outro lado? Então vão querer te tentar. Se não tiveres um bom Deus, por isso vai ver pessoas recuam. Mas se tiveres um bom Deus, podem te tentar. Não vão conseguir te retirar o que você tem. Toda a bênção sempre não traz amigos, mas traz também inimigos. Todo aquele que é abençoado, aquele que se aproxima dele, nem sempre são amigos. Existem também inimigos influentes. Se estiver no Facebook, 5 mil amigos, talvez 20 amigos, podem apenas ser vencedores. Todos os restantes não são verdadeiros amigos. Por isso Deus precisa de você, que seja obediente à sua palavra. Enquanto andares na palavra, qualquer ataque que chegar no seu caminho, a sua obediência, a sua bondade vai te proteger. Amém. Amém. A sua bondade vai te proteger. A sua bênção vai te proteger. Nesta terra, se queres andar bem, precisas engrandecer a sua vida espiritual. Engrandeça a sua vida espiritual. Não fica morno. Você não é nem quente nem frio. Amém. Amém. Agora eu gostaria que orássemos. Você apenas segura ou coloca a mão na sua cabeça. Segura na sua cabeça. Ora pela sua por esta palavra. Diga a Deus, transforme minha vida. Leve obediência na minha vida. A obediência da palavra em mim. Que eu não me dirija, mas que o Senhor me dirija. Que eu não me dirija, mas que o Senhor me dirija. Onde eu andava na desobediência, que a obediência entre em mim. Começa a orar em nome de Jesus. Peça obediência, peça transformação. Zambe transforme vinangai. Zambe transforme vinangai. Nasengi transformation ya vinanga. Natambola na obéissance à parole na yo. Natambola na obéissance à parole na yo. Zambe transformation ya vinanga. Transformation Seigneur Jésus. Vinanga est comme na couleur mususu. Vinanga est comme na couleur mususu nzambe. Na pesa couleur mususu ya vie. Na pesa couleur mususu ya vie. Na pesa couleur mususu ya vie. Zambe transformer vinanga. Natambola na obéissance Seigneur. Natambola na obéissance mokonzi. Zambo iba ko changer ba vie abato.
Zamboy va changer ma vie à bateau. Obéissance na yo. Vinanga Nzambe. Vinanga Nzambe. Vinanga Nzambe. Namboka oyo Yesu. Soba otanga bato ba otambola na obéissance à parole na obatanga pengai. Namboka oyo Nzambe. Soba otanga ba vrai sœur, ba vrai frère batanga penga Nzambe. Natambola na obéissance na yo. Transformation Seigneur. Nakokima wapi nakanisi omonanga mabenga nasaleli yoko elukeli ngai makambo nazangi kimia esengo nanga ebomani mawa papa yolimbisanga Papa Kamuranga Naina kokele epana papa Nana kodima mabenanga Nana koloba na ye papa Limbisa mabenanga Nana koloba na ye lisusu Ngai moko nakokite Papa simba bomoi nanga Limbisa mabe nanga Mana kokende epai na papa Ngana kodima mabe nanga Ngana koloba na ye papa Limbisa Yahweh Nana koloba Yelisusu Ngai moko nakokite Papa simba bomoi nanga Limbisa Seigneur Jésus Seigneur Jésus Bisa masuk nama Yesus Sampai pada nakokite Yesus Alléluia Jésus Jésus Nakokoka na ngai te Alléluia Jésus Kotamwisa ngai moko Yesu Yango nga na ye pai na yo Yokelanga mawa Kanisa misala na ye Papa yolimbisa Papa Oh ngana kokende paina papa Ngana konzima benanga Ngana koloba Oh limbisa Ngana koloba na Yelisusu Ngai moko nakokite Papa simba Limbisa Zambe na momo Ya ngai moteme koma ya yo Olinga milanga Oya tango nyoso Namiga mina yo Olinga malamu Yopesaka momo Namai maso maepa na yo Zambe yo bolingo Zambe nanga Na yo Wele zambe na momo Olinga miranga Oya tamo Noso Namika dina yo Olinga Yo pesaka Pesaka momo Namai maso maepa na yo Zambe yo bolingo Zambe nanga Na yo Olo yo de mon santo
Yangai maboko etumbami Ivoso ya kiti na bono na yo Kolo nzambe na bomo Molinga minanga Oya tango Nanikani na yo Molinga Topesa kanga Bomo Amae maso aeke pana yo Dame yo boni mo Dame nanga Nae yo Yahweh, Yahweh na bomo Oliva minanga Oya tango Nanikani na yo Oliva Topesa kanga Bomo Namae maso bae pana yo Dame yo boni mo Dame nanga Nae yo Todos nós, como uma pessoa, falamos: obrigado, Senhor Jesus.